Eu abri uma caixinha de perguntas esses dias no meu Instagram e a maior parte das perguntas foi sobre precificação. Por isso, o vídeo de hoje é para te ensinar a precificar o seu trabalho e dar orçamentos. Olá, meu nome é Thaís Rangel e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a precificar o seu trabalho, a descobrir o valor de quanto custa a sua hora e dar orçamentos mais inteligentes. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no nosso canal, que a gente tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, e segue a gente também lá no Instagram, @Grupo Creeper. A gente tem conteúdos diários com todas as pessoas do nosso time. Então vamos lá. Quando o assunto é precificação, muitas pessoas acabam ficando perdidas, né? Seja porque elas foram acostumadas a vida inteira a trabalhar como CLT e já ter uma remuneração fixada de acordo com o sindicato ou com a sua área que trabalha. E aí, a partir do momento que você começa a trabalhar como freela, prestar trabalho ou serviços para uma outra pessoa, para uma empresa, ou até mesmo empreender, é você que precisa colocar o preço no seu trabalho, é você que precisa precificar o quanto custa cada demanda que você vai vender para as pessoas e para as empresas. E aí é que surgem alguns problemas, porque algumas pessoas não sabem fazer isso, elas ficam perdidas e acabam dando orçamentos que ou estão fora do mercado, ou estão muito baratos, ou estão muito caros. Isso acaba prejudicando e fazendo com que você acabe perdendo orçamentos e projetos que você poderia pegar. Então vamos lá, vamos para a parte prática agora, que é aprender a descobrir quanto custa a sua hora. Primeiro ponto, gente, muito importante, não dê orçamentos em cima de quantidade. Eu falo isso por experiência própria, eu já dei orçamentos por quantidade. No início da agência, a gente vendia quantidades de post, a gente vendia quantidades de landing page, e isso acabava trazendo muito prejuízo e onerava bastante a minha lucratividade. Por quê? Porque se você fecha por quantidade, você não está mensurando que podem acontecer problemas, que podem acontecer revisões, você não está prevendo, dimensionando que um material pode dar mais trabalho do que o outro, que, por exemplo, vou vender uma arte, mas uma arte estática é diferente de uma arte de carrossel. Então você não pode vender quantidade de post, porque o trabalho que cada uma vai dar para você é completamente diferente. Você não pode vender a criação de 3 e-mails marketings, porque cada e-mail marketing pode ser um e-mail longo, um e-mail curto, e assim você vai estar desqualificando o teu trabalho. Então, no início, eu vendia por quantidades e isso me trouxe bastante prejuízo. E aí, eu te indico que você já comece cobrando certo. Óbvio, se você quiser tentar cobrar por quantidade, pode cobrar. Não é o que eu vou ensinar aqui hoje. O que eu vou ensinar aqui hoje é como não cobrar por quantidade. Aí você me pergunta, tá bom, tá, mas se eu não vou cobrar por quantidade, eu vou cobrar por quê? Você vai cobrar por hora. Exatamente, por hora. Então, vamos lá. Primeiro passo. Você tem que definir o seu salário mensal. Isso mesmo. Se você quer receber, né? Se você está prestando um trabalho, você tem que mensurar quanto você quer receber por mês. E aí eu trouxe alguns pontos importantes. Primeiro ponto, tem que ser realista, gente, para você. Ai, nossa, tá. Eu sou designer e os meus amigos recebem X. Tá, mas tem que ser realista com você. O quanto que você quer e precisa receber, de acordo com a sua realidade. Segundo, condizente com o seu nível de experiência. Você pode ter amigos que recebem mais e que têm mais experiência, têm mais portfólio, mais resultados, e amigos que cobram pouco porque não tem experiência, não tem resultado e não tem aí uma prática. Então você precisa analisar o seu nível de desenvolvimento, você precisa analisar o quanto de prática você tem, quanto de portfólio você tem, de experiência e, claro, quanto de resultado você já gerou. Nesse momento, é hora de você pesquisar no mercado. Então, por exemplo, eu sou um designer de nível pleno, né? Então, eu tenho uma certa experiência, mas não sou um expert. Eu tenho alguns resultados e tenho materiais bacanas, mas eu não sou, o diretor de arte ainda. Então, analise, né? Procura ali salários de designer pleno na minha região. Analise quanto o mercado de trabalho está pagando. Mas mais do que está na internet, converse com as pessoas, troque ideia com pessoas no LinkedIn, né? Vê pessoas que estão ali em níveis mais ou menos parecidos com o seu, pergunta, tô querendo começar a prestar trabalho como freela, quanto que você costuma receber? Então, assim, essa troca de ideia para poder chegar num valor de salário que seja realista para você, para as suas realidades e para a tua experiência é fundamental.
Então eu trouxe um exemplo para a gente poder, né, tornar isso mais prático, porque senão fica várias ideias no ar. Então vamos lá. Supondo que você é um social media e você tem uma certa experiência, tem um certo resultado, mas não considera expert, sabe? Não é aquela coisa, nossa, meu Deus, eu sou o social media. Você quer trabalhar umas 8 horas por dia, você trabalha 8 horas por dia normalmente, de segunda a sexta, e o seu salário seria basicamente de R$ 4.000. Então foi isso que você analisou o mercado, analisou os teus amigos, analisou, enfim, todo o contexto geral e você chegou nesse valor de R$ 4.000 que faz sentido, que é o que você quer ganhar, né, trabalhando de casa. Porque também, gente, não adianta colocar um valor abaixo do que você receberia no mercado, porque senão você vai pro mercado. Faz sentido? Né? Então, se você tá buscando essa melhor remuneração, então você precisa colocar isso também no seu projeto de orçamento, tá? Então, vamos lá. Então, você já definiu no ponto 1 aqui que o seu salário é de R$ 4.000, que é o salário que você quer receber todo mês, certo? Agora a gente vai para o ponto 2, que é qual a quantidade de horas que você vai trabalhar todo mês? Ai, tá, eu vou trabalhar 8 horas por mês, de segunda a segunda. De novo, seja realista. Ninguém é produtivo 8 horas por dia, de segunda a segunda. Você precisa ser realista, porque não adianta você dimensionar que você vai trabalhar 1.000 horas, que você, não vai ser produtivo, 2, na segunda semana você já está exausto e querendo voltar para o mercado. E, enfim, não vai funcionar. Seja realista e tenha uma produtividade compassiva, ou seja, não fica se matando também, né? Então vamos supor aqui que 10 horas, 8 horas é uma coisa que é impossível, inviável. Segundo ponto importante na hora de você definir a quantidade de horas que você vai trabalhar no mês é entender como que você funciona. Então, por exemplo, eu, Thaís, sou extremamente produtiva à noite. Então, eu sei que dentro da minha rotina de família, minha dinâmica de família, eu consigo trabalhar todos os dias 6 horas, focada. Pô, não, tá, eu não consigo, porque eu tenho filho, eu tenho isso, eu só consigo trabalhar 3 horas por dia. Tudo bem, essa é a tua realidade. Você só consegue trabalhar 3 horas por dia. Então, é isso que você tem que colocar. Não adianta você colocar uma coisa que você não vai conseguir cumprir, tá? Então, vamos para um exemplo prático. Você vai trabalhar 6 horas por dia de segunda a sexta, que dariam, né, 6 vezes 5 dias, 30 horas por semana. Então, no mês, você vai trabalhar 150 horas. Então, a gente acabou de chegar em mais uma variável aí da nossa conta. Agora, a gente vai encontrar o valor da sua hora, que é muito fácil. Primeiro, você vai pegar o salário que você deseja. Então, aqui a gente está trabalhando com um exemplo de R$ 4.000, lembra do social media? E aí, você vai dividir pela quantidade de horas que você vai trabalhar no mês. Então, eu vou trabalhar no mês 150 horas. Então, quer dizer que eu, como social media, devo cobrar por hora R$26,66. Mas você não vai cobrar uma pessoa R$26,66. Você vai arredondar isso pra cima e a sua hora de trabalho vai custar R$27. Tá, o que eu faço com isso? É hora de precificar. Como que você precifica? Ponto 4. Agora que você já sabe que a sua hora custa R$27, você vai calcular quanto tempo que você vai levar para produzir o que foi contratado, cotado, solicitado com você de acordo com o briefing, isso é muito importante. Então vamos lá, vamos supor que você tenha sido contratado para escrever uma landing page, tá? E essa landing page, baseada no briefing que você recebeu, você entendeu a dificuldade que ela vai ter, você entendeu a quantidade de informações que você vai ter que ter nessa landing page, você calculou que você vai precisar de 4 dias para você escrever ela completamente e montar ela inteira, levando em consideração possíveis alterações, solicitações, aprovações, enfim, né? Nesse caso, você vai precisar de 24 horas, porque lembra que você só trabalha 6 horas por dia? Então, você vai demorar 4 dias de 6 horas cada, que vão totalizar 24 horas. Então, se você vai levar 24 horas para poder finalizar o seu trabalho, você vai multiplicar o seu custo de hora, o seu valor de hora que a gente chegou, que é R$27, e você vai chegar no quanto você vai cobrar pela sua landing page, que é 24 horas vezes R$27, que dá R$648. Ou seja, você pode cobrar R$648
por uma landing page, neste caso, neste briefing, com essas dificuldades, com esse contexto de informações, R$648. Aí, gente, é importante frisar algumas coisas aqui. Primeiro, isso é quanto vale a sua hora. Ou seja, se você vai fornecer esse trabalho de uma forma profissional, você tem que lembrar que você também vai ter que emitir uma coisa chamada nota fiscal. E você tem o que sobre uma nota fiscal? Imposto. Então, é interessante que você coloque um imposto ali no seu custo. Então, eu coloquei, sei lá, X. Então, você vai colocar 648 mais X, que é o valor do seu imposto, tá bom? Essa mesma lógica que a gente fez da landing page, você vai aplicar para qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa, de qualquer nicho. Quanto tempo você demora para poder criar um logo, criar um manual, os materiais? Poxa, eu demoro 51 horas. É 51 horas vezes o custo do seu dia, de sua hora de trabalho. Eu vou fazer uma sessão de fotos que vai durar 4 horas, eu vou depois editar essas fotos, depois eu vou mandar isso para o cliente. Quanto tempo de trabalho vai dimensionar de você? Vai dimensionar para mim de trabalho 80 horas. Então, é 80 horas vezes o custo do seu valor de hora. É muito simples. Com essa técnica de entender quanto você quer receber, quantas horas você trabalhar, chegando no seu custo por hora, você consegue aplicar isso para qualquer projeto que você vá orçar ou enviar, enfim, uma proposta para uma pessoa. Aí aqui, gente, eu vou falar sobre uma coisa muito importante, que é, você entende que a partir do momento em que você tem jobs fictícios, né? E aí, se eu não me engano, tem um vídeo falando um pouco sobre essa coisa de testar, de buscar referências, de testar, de aprender com a Marina e com o JP. Vou buscar para colocar aqui no card um vídeo que a gente fala um pouco sobre isso. Mas quando você começa, independente da sua área, é importante que você tenha jobs fictícios, né? Como você não tem cliente, você não tem experiência, você precisa começar a criar o teu portfólio. Então, você precisa começar a fazer de graça, criar projetos fictícios, atender alguns amigos. E aí, além de criar portfólio, você começa a entender o quê? Quanto é a média de tempo que você gasta para cada tipo de trabalho, né? Por quê? De onde que você vai tirar essa informação que você vai gastar 24 horas para fazer uma landing page? Tendo feito uma landing page, tá? Não dá para você tirar esse tempo da sua orelha, pelo amor de Deus. Você tem que saber quanto que você gasta pra fazer aquele tempo, porque senão você dá 24 horas e aí você não tem experiência nenhuma em fazer landing page, você vai levar 80, você vai sair no prejuízo no final das contas. Então, quando você tem esses jobs fictícios, quando você tem esses portfólios, você começa a criar uma base de dados de quanto você leva para fazer cada trabalho. E aí você consegue, enfim, além do portfólio, ter essa experiência. Dessa forma, o salário que você quer ter no final do mês vai ser completado por cada job ali que você quer fazer. Então, nossa, se eu trabalhar mais do que eu estava propondo de ser produtivo, eu vou receber mais. Se o cliente quer urgência, eu posso cobrar uma taxa maior de urgência, porque eu vou ter que dedicar mais tempo para entregar isso aqui mais rápido. E aí isso vai de acordo com cada necessidade, com cada orçamento que vai surgir, ok? Agora, eu vou falar algumas dicas importantes para você na hora de precificar e na hora de colocar preço no seu trabalho, tá bom? Na hora de mandar um orçamento. Primeira coisa, com o tempo você vai começar a fazer o seu trabalho mais rápido, certo? Então, se eu, quando eu começava, levava 24 horas para fazer X coisa, com a prática, esse tempo vai diminuir, certo? Eu vou começar a fazer isso de forma mais automática, mais rápida, mais intuitiva. E o que demorava 24 horas passa a demorar 18, passa a demorar 12, passa a demorar 10. Isso significa que você vai estar cobrando menos? Não. Por que que não? Porque ao mesmo tempo em que você ganha experiência e você diminui o seu tempo de trabalho, é importante que você aumente o teu salário. Por quê? Porque aumentou a sua experiência. Então, se você queria receber 4 mil, agora você quer receber 5 mil. Então, você faz em menos tempo, mas o seu custo de hora aumenta e, por isso, você valoriza o quanto você está, orçando para o seu cliente, tá? Então, é importante colocar dentro dos seus custos também, né? Segunda dica aqui. Então, a primeira dica é você trabalhar o seu lado prático, mas não esquecer de que, ao mesmo tempo em que você faz as coisas mais rápidas, você está se tornando mais experiente profissional, tá? Segundo ponto, investimentos.
Gente, é extremamente importante você investir em ferramentas de trabalho para você mesmo. Então, ó, eu tenho um computador que eu demoro 3 horas para fazer um negócio, né? Se eu comprar um computador melhor, eu vou demorar menos tempo? Sim, eu vou demorar menos tempo. Então, eu vou conseguir produzir mais coisas, certo? Só que esse computador ele vai trazer um custo para mim. Então, é importante que o custo desse computador, a parcela desse computador, esteja no seu cálculo do mês do que você precisa receber. Então, bom, se eu queria receber R$4.000, agora eu quero receber 4.200 porque eu tenho R$200 de parcela a mais do meu computador, que virou uma ferramenta de trabalho, ou do celular, ou enfim, do que você comprou, tá bom? Do que você usou como ferramenta. Assim, você consegue evoluir as tuas ferramentas de trabalho, evoluir a tua prática, ser mais produtivo e entregar uma qualidade melhor para o teu cliente. E tudo isso tem que ser expresso, desenhado no orçamento que você coloca. Então, não adianta você se desenvolver, fazer cursos, comprar ferramentas e não colocar isso no custo do seu trabalho, né? Porque, assim, para uma pessoa levar 10 minutos para fazer uma coisa, ela teve que dedicar tempo e dinheiro. Ela teve que recursos ali, então isso tem que ser cobrado e repassado para o seu cliente. Afinal, ele está contratando o seu entendimento, a sua expertise, a sua entrega de trabalho, a sua qualidade. Então, isso vai estar condicionado no preço. Não seja uma pessoa que não coloca isso no preço, porque é quanto vale a sua hora, não a hora dos outros, tá bom? Terceiro ponto. É importante você ter os seus... É como se fosse um banco de dados, né? É importante você ter um banco de dados de custos, recebimentos, investimentos e médias, né, de hora. Então, por exemplo, quanto que eu quero receber? Tem que estar aqui sempre em mãos. Quanto que eu tenho de média que eu demoro para fazer cada coisa? Tem que ter aqui em mão. Quanto que eu estou investindo em treinamentos, em ferramentas? Tem que estar aqui sempre em mão. Porque tendo todos esses dados num único lugar, numa base de dados de fácil acesso, toda vez que você precisar fazer orçamento, você só vai fazer esse cálculo que eu te ensinei agora e você vai conseguir orçar de forma muito mais assertiva, tá bom? Então, tenha tudo sempre em mãos. Próxima dica é: não misture os seus custos pessoais com os seus custos jurídicos. Gente, eu já cometi essa barbaridade e é muito comum quando você começa a fazer freela, fazer outras coisas. Só que o que acontece? Você tinha projetado ali que você queria receber 4.000. Só que aí na 4.000 que entrou, você não tá colocando pra empresa. E você, por menor que seja, sei lá, eu tô fazendo só freela, é meu primeiro trabalho, você já precisa se enxergar como uma empresa. Porque é o que você é, certo? Se você não fosse uma pessoa que tá prestando trabalho para outra, ou seja, uma empresa, você estaria trabalhando num lugar e prestando trabalho como um funcionário, um colaborador. Então você precisa se enxergar como uma empresa. E uma empresa tem custos separados de pessoa física para pessoa jurídica. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, tem um card aqui aparecendo agora para vocês, onde eu falo a importância de separar pessoa física e pessoa jurídica e eu explico melhor o que é isso. Então, assim, já assiste o vídeo também de pessoa física e jurídica para você não cometer esse mesmo erro e acabar não lucrando e pagando conta de luz com dinheiro que é de cliente, que deveria estar na empresa para comprar recursos e suprimentos para você, ou o contrário, né? Pagar coisas com seu dinheiro pessoa física, coisas que seriam da empresa. E aí você vai acabar tendo prejuízo ao invés de lucro. Aí agora essa outra dica, ela tem muito a ver sobre ter essa base de dados, né, que você tem com todos os custos, investimentos e média de hora, é que você precisa ter o seu controle financeiro desde o momento zero, gente. Começou a prestar algum tipo de trabalho, faça o controle financeiro de imposto, do que entra, do que sai, do que ganha, do que emite ou não de nota fiscal. Então é muito importante você ter o controle financeiro para que você veja, se você está tendo lucro, 2, se você está dando o valor, o preço certo nos seus projetos, 3, está compensando ou não para você, se você não está tendo prejuízo. Então, assim, ter o controle financeiro seu como uma empresa é extremamente importante, assim como ter também o seu controle financeiro pessoal. Nós temos um template no Notion que a gente disponibilizou de graça, então vou colocar o card aqui para vocês, ensinando você a ter o controle financeiro da sua vida pessoal. E aí comentem aqui embaixo caso vocês gostem e queiram que eu monte um template com vocês para ensinar e ajudar vocês a montar uma base de dados e um controle financeiro para a empresa também. Então comenta aqui que eu posso voltar em outro vídeo fazendo, tá bom?
Então, assim, faça o controle financeiro para que você tenha dados, sabe? Tomar decisões sem ter dados é uma furada. Então, assim, quando você tem dados, você tem números, você realmente sabe o que está acontecendo na sua vida pessoal e na sua vida empresarial. E quando a gente trata de dinheiro, a gente está falando de uma das coisas que é saúde financeira, né, gente? Isso impacta diretamente na nossa saúde mental e na nossa qualidade de vida. Então, tem que ter o controle. Então, é isso. Agora você já sabe precificar o seu trabalho, você já sabe como entender e chegar no custo da sua hora. Você já sabe como entregar um orçamento de uma forma mais assertiva, para poder não cobrar nem menos nem mais do que deveria, mas sim o valor que é justo pelo que você tem de experiência, de expertise. Eu espero que você pegue muitos trabalhos com esse vídeo, que isso te ajude a alcançar muitos orçamentos e que você consiga avançar na sua vida profissional com as dicas de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.